Então, tá, então eu vou reproduzir ele, tá, para vocês assistirem, com a legenda em alemão. Depois nós vamos estudar o texto, né, por trás desse script, e depois nós vamos voltar a ele. É a mesma coisa que nós fizemos nas aulas com o áudio de nativos, só que hoje com um trecho de um documentário. Tá legal? O pessoal colocou aqui, Euromax, ok, apareceu. Beleza. Vamos lá então. Tief in Lappland, nahe der Stadt Rovaniemi, liegt das Weihnachtsmanndorf, der Ort, an dem der Weihnachtsmann wohnt. Aus der ganzen Welt kommen die Besucher in den hohen Norden. Seit 1985 empfängt der Weihnachtsmann hier nämlich jedes Jahr tausende Weihnachtsfans direkt in seinem Wohnzimmer und hört sich all ihre Wünsche an. Hallo, I'm Santa Claus. Hallo, ich bin der Weihnachtsmann und ich fühle mich ziemlich echt. Wir sind hier am Polarkreis, der das Tor zum Norden ist, aber auch der Eingang zur Welt der Märchen und Träume. Ein wundervoller Ort, um sich etwas zu wünschen. Zweifel an der Existenz des Weihnachtsmanns gibt es hier nicht. Man ist niemals zu alt, um an den Weihnachtsmann zu glauben. Seit meiner Kindheit weiß ich, dass der Weihnachtsmann Geschenke bringt. Ich wollte mal sehen, ob es ihn wirklich gibt. Der Weihnachtsmann spricht sogar Portugiesisch. Ja, ich glaube, er ist mehrsprachig oder so ähnlich. Bom, pessoal, esse aqui é o trecho inicial, né? Vou trabalhar um pouquinho, até um pouquinho para trás aqui. Claro que depois, na plataforma, eu vou disponibilizar esse documentário da Deutsche Welle, tá? Lembrando que esse documentário está disponível gratuitamente no site da Deutsche Welle. Nós estamos apenas utilizando ele para fazer um estudo em cima do texto e do áudio, tá? Então, aqui nós temos o script dele, tá? Deixa eu só copiar esse texto para o meu bloco de notas, né? Porque aqui no PDF eu não consigo trabalhar. Deixa eu abrir aqui. Vamos colocar aqui. Já foi. Deixa eu só arrumar o texto aqui. Deixa eu só dar uma arrumadinha no texto. Ok. Opa. Turista 1, turista 2. Tá? Tá ok para vocês o tamanho das letras? Se precisar, eu consigo aumentar um pouco mais, tá? Legal. Tá? É porque, como eu tô gravando, para quem depois for assistir no celular, vai ficar pequeno, né? Mas é porque tem muito texto, tá? Tem bastante texto. Então, olha só. Deixa eu puxar um pouco para baixo aqui. O que ele começa dizendo no documentário, né? Nesse caso, o documentário já estava com a legenda, então não deu para separar, né? Ver o documentário sem a legenda, ele já vem com a legenda em alemão. Então, ele começa dizendo o seguinte, tá? E aí, qual que é a minha sugestão? Tudo que for novo, em termos de palavra ou expressão, anota num caderno. Ou monta um documentinho em Word e faz um glossário, tá? Porque depois vai ajudar, depois quando vocês forem assistir de novo esse documentário, vocês vão ter o material que vocês já estudaram e quando vocês assistirem novamente, a tendência é que vocês vão se recordar de muita coisa por conta da história do Papai Noel, de todo o contexto. Tá? Então ele começa dizendo o seguinte, Tief in Lappland, né? Lá dentro da Lapônia, né? Tief em alemão significa fundo. Tá? Então essa expressão Tief in Lappland, lá dentro, nos rincões da Lapônia, algo assim, né? Nahe der Stadt Rovaniemi, perto da cidade, tá? Sempre quando você vê o nahe em alemão, é perto de. Nahe der Stadt, perto da cidade. Nahe der Stadt Rovaniemi,
perto da cidade. Então, isso aqui é uma expressão, tá? Tanto que cidade em alemão é do gênero feminino. Aqui ela está com o gênero masculino, porque gerou como se fosse um caso dativo, né? Nahe der, perto da, perto de, tá? Nahe der Stadt, perto da cidade, Rovaniemi. Isso aqui é um nome, tá? E minha sugestão é, vocês podem anotar essas expressõezinhas aqui, tá? E a depender do nível, claro que quando a pessoa é muito iniciante, né? Nós temos alunos de vários níveis aqui, pode ser que alguém tenha um pouco mais de dúvida, ou outros tenham mais facilidade, tá? De qualquer forma, vão anotando tudo aquilo que for novo, tá? Tief in Lapland, lá dentro, lá nos rincões da Lapônia, nahe der Stadt Rovaniemi, perto da cidade Rovaniemi, tá? Deixa eu só montar aqui. Liegt, está situado, das Weihnachtsmanndorf, tá? A cidade, a colônia, como que eu posso dizer, né? A vila do Papai Noel, tá? Liegt é o verbo liegen, tá? Vou até colocar aqui, ó, liegen, estar situado. Aqui ele está na terceira pessoa com a letra T no final. Liegt das Weihnachtsmanndorf. Olha só essa palavra aqui, né? Fátima, aldeia. Boa ideia, boa colocação, Fátima. Essa palavra não apareceu no meu dicionário. Aqui estava faltando. Não tinha pensado nisso. Weihnachtsmanndorf, tá? Aqui, Weihnacht, Natal. Tá? Weihnacht, Natal. Weihnachtsmann, Papai Noel em alemão. Tá? Há quem diga também Santa Claus, né? São termos aí que pode aparecer. A galera importa aí do inglês. Mas em alemão, tecnicamente, né? Weihnachtsmann, Papai Noel, tá? O homem do Natal, Mann, homem. E Dorf é vilarejo, aldeia, né? Uma tradução sugerida aqui. Dorf, aldeia, tá? Aldeia. Existem outras opções, vilarejo, vila, é uma palavrinha, dependendo do contexto, mas eu acho que a aldeia aqui se encaixa legal, tá? Weihnachtsmanndorf. Então, ó, lá dentro da Lapônia, perto da cidade de Rovaniemi, está situado a aldeia do Papai Noel. O local, der Ort, an den, no qual. Sempre quando vocês verem essa conexão de frase, alguma coisa, vírgula, an den, no alemão isso daqui vai ter, na maioria dos contextos, o significado de no qual, tá? Ou onde. Der Ort, o local, an den, no qual ou onde, der Weihnachtsmann, o Papai Noel, wohnt, mora. O local, vírgula, no qual ou onde o Papai Noel mora. E aqui você tem o verbo wohnen, morar, na terceira pessoa. Lembrando que a terceira pessoa, recapitulando, você tira o infinitivo do verbo, que são as letras E, N, e coloca a letra T. Tá? Isso aqui é uma conjugação de terceira pessoa. Então, está situado a aldeia do Papai Noel. Traço, o local onde o Papai Noel mora. Tá? Aí tem os turistas, né? Aparece o pessoal dando um tchau ali, né? Merry Christmas. Aparentemente o pessoal lá tá falando só em inglês, né? Aí eles traduziram para o alemão no documentário. E o que ele começa? Deixa eu só ver se no chat tem alguma coisa que não tá aparecendo. Quando fico com a tela cheia, eu não consigo sumir o botão do chat. Eles começam dizendo o seguinte. Olha só. Aus der ganzen Welt, do mundo inteiro, tá? Essa expressão é uma expressão que vocês podem até anotar ela pronta, vocês não precisam entender muito questão de estrutura e declinação, porque ela costuma sempre aparecer assim. Aus der ganzen Welt, tá? Do mundo inteiro. Lembrando também que no alemão é muito comum as coisas virem um pouco fora de ordem, tá? No português nós diríamos, pessoas vêm do mundo inteiro para cá. No português diríamos assim, no alemão é possível que você veja do mundo inteiro para cá as pessoas vêm, tá? Isso é normal de acontecer no idioma alemão. Então, olha só, aus der ganzen Welt, do mundo inteiro, tá? Aus, sempre indicando que está saindo de um lugar.
O aus trabalha com declinação no dativo, aus der ganzen Welt, do mundo todo. Kommen die Besucher, vêm os visitantes. No caso de Besucher, significa os visitantes. E esta palavra se origina do verbo besuchen, visitar. Tá? No singular, você poderia ter der Besucher, o visitante, no singular. E este é um caso daquelas palavras que no plural, ela só troca o gênero. Então fica die Besucher, tá? Die Besucher. Os visitantes, tá? De uma maneira genérica. Então, ó, do mundo inteiro, aus der ganzen Welt, kommen die Besucher, vêm os visitantes, in den Höhe Norden, tá? No extremo norte. Então, do mundo inteiro, vêm visitantes para o extremo norte, que é onde está situada a Lapônia, tá? E ele fala aqui a data, tá? Seit. Quem aqui no chat, ó, desafio para vocês aqui, hein? Escrevam a data por escrito, quem quiser, é claro, em alemão, tá? Essa data aqui. Coloquem para mim no chat, desafio para vocês escrever e mandar no chat essa data em alemão. É porque data é uma experiência própria, o pessoal sempre vai deixando para estudar data e número para depois. E aí não aprende, né, a questão das datas, mas eu já vou explicar. Seit, não vou falar a data, vou esperar vocês colocarem no chat. Empfängt, recebe, der Weihnachtsmann, o Papai Noel, hier nämlich, tá? Aqui, nämlich em alemão, tá? Essa palavrinha nämlich, ela tem uma tradução que varia muito de contexto para contexto, tá? Se for para traduzir para um alemão falado, alemão dia a dia, em muitos casos você pode, ela fica como aquela força de expressão, bem dizer, ela é aquele reforço, tá? Ou em outras traduções, notoriamente, tá? Então ela reforça uma colocação, mas não tem uma tradução específica. Ela é bem chatinha de você traduzir assim, né, para o português, tá? Mas aqui eu coloco como bem dizer, né? Desde 1985, o Papai Noel recebe aqui bem dizer milhares, né, notoriamente, de fato, indiscutivelmente, todos os anos, milhares de fãs do Natal. Tá? Isso que ele está dizendo. Então, a tradução de nämlich, sem H, tá? Isso aqui não existe H, tem gente que escreve errado. Tá? Então, bem dizer, notoriamente, e aí pode variar de acordo com o contexto. É bem possível que vocês encontrem outras traduções no dicionário, mas de acordo com o contexto. Tá? O pessoal colocou aqui no chat, ó. Deixa eu ver, ó. A Fátima acertou, mas a Fátima já tem um conhecimento bom de alemão. Os outros, pessoal, deixa eu ver. O pessoal errou. Os outros erraram. Tá? Como é que funciona a questão da data em alemão? Se você fosse dizer o número em si, tá? O número 1985, sem se tratar de uma data, né? Por exemplo, 1985 ml de água. Aí é um número quantitativo, você diz naquela sequência, né? 1985. Tá aqui, ó. 985, 85, tá? Mas em datas não funciona assim, é semelhante ao português. Em datas, sempre quando você vai dizer datas em alemão, elas vão ser ditas da seguinte forma, tá? 1985, 1850, tá? Não é 1850, é 1800, né? 18 vezes 150, 1800, 900. No ano 2000, tá? É comum você ver eles dizendo 2000 und, né? Aí eles usam 2000, tá? Mas até ali o 1999 vai ser sempre 1900 e a dezena. Então como que fica aqui? 19 em alemão,
19, tá? 19. 1900, tá? 1900. 1900. 1985, tá? 1900, 1900, tá? Você não precisa colocar o E aqui, não é 1985, não, 1985, tá? Então é assim que as datas são ditas no idioma alemão. 1800, 1700, 1600, por mais esquisito que isso pareça no português, essa é a lógica, tá? Então, ó, 1900, 1900, 85, 5,80, né? Só para recapitular aqui, não é muito o foco, mas as dezenas no alemão, vocês não dizem 85 e 5,80, 4,80, 1,80, 1,20, tá? E não 21. Então, 5, 5 und e 80, 80, 80, tá? 80, 85. Então é assim que nós dizemos as datas. Aus der ganzen Welt, do mundo todo, vêm visitantes, kommen die Besucher in der Höhe Norden, no extremo norte, seit 1985, desde 1985, empfängt, recebe, aqui é o verbo empfangen, receber, empfängt der Weihnachtsmann, recebe o Papai Noel, tá? Você vê que aqui não existe, não é um caso acusativo. Você poderia dizer, nossa, mas esse artigo masculino aqui, por que não está declinado? E é uma dúvida que eu estou acostumado a receber, então já até sei que vai estar na cabeça de alguém. Não está declinado porque o verbo, quem está executando a ação é o Papai Noel. Papai Noel que recebe as pessoas, então ele não se declina. Só que a frase foi colocada numa forma inversa. Recebe o Papai Noel, mas ainda assim é ele que está executando a ação. Então aqui não tem declinação em acusativo, tá? Eu já sei que tem gente que ia ficar com essa dúvida, o pessoal que vai assistir depois, sempre vai ter alguém questionando isso, tá legal? Então isso aqui, o verbo veio antes do sujeito, mas é normal, mesmo que o sujeito esteja executando a ação, o verbo vir antes dele, numa frase assim, tá? Então não tem acusativo não. Então, ó, empfängt der Weihnachtsmann, recebe o Papai Noel, aqui, notoriamente, bem dizer, evidentemente, tá? De uma maneira assim, inquestionável, jedes Jahr, cada ano, a cada ano, tausende, milhares, Weihnachtsfans, milhares de fãs do Natal, milhares de pessoas que são fãs do Natal, diretamente, in sein Wohnzimmer, em sua casa, tá? Em sua residência. Wohnzimmer, tecnicamente falando, né? Wohnzimmer é como se fosse sala de estar, né? A tradução literal é um cômodo da casa, mas aqui eu diria in sein Wohnzimmer, em sua moradia, em sua morada, tá? Em sua morada. Então, desde 1985, recebe o Papai Noel, notoriamente, a cada ano, milhares de fãs do Natal, diretamente em sua morada, em sua casa, tá? Und hört sich, e escuta todos os seus desejos, tá? Und hört sich all ihre Wünsche an. Aqui nós temos o verbo anhören, anhören, tá? Ouvir, ouvir. Und hört sich all ihre Wünsche an. Todos os desejos deles. Deles quem? Das pessoas, tá? No alemão nós temos em algumas frases esse sich aqui que é como se fosse o verbo reflexivo, né? Numa tradução literal seria como ele escuta-se, ele se escuta, ele executa uma ação para si mesmo. No português não existe. Então é por isso que nós temos um sich aqui. Essa frase poderia ser construída até mesmo sem o sich, isso varia, né, de verbo para verbo, mas é um elemento que nós temos no alemão que nós não temos no português, tá? Mas o que você precisa entender é hört all ihre Wünsche an. Escuta todos os seus desejos. O Papai Noel está ali
ele escuta os desejos das pessoas, tá? Uma dica que eu dou para vocês é não se atentem a entender tudo perfeitamente e entender o porquê que as coisas aconteceram de tal forma no alemão, porque a gramática alemã é diferente do português e existem palavras no alemão que simplesmente não tem uma tradução que se encaixe no português. Tem palavras que são apenas parte da sintaxe do idioma que não se encaixam. Você não vai encontrar assim, uma lógica para se convencer de que aquela tradução está seguindo uma ordem perfeita. Tá? Então, principalmente quem está começando quer ficar entendendo o porquê. Por que essa frase está desse jeito? Por que tem essa palavra aqui no meio? Tá? Evita isso. Se aparecer uma situação assim, tenta entender pelo contexto, porque tem coisas que, para quem está iniciando, acaba gerando muita confusão. Se você já tem um nível melhor, não vai ser problema para você, tá? Deixa eu dar uma olhada rápida no chat. Sim, a Fátima colocou, Von cima é a sala de estar, né? Mas eu não traduziria, aqui como sala de estar. Se fosse traduzir, eu colocaria em sua morada, né? Mas Von cima, a tradução literal de Von cima é sala de estar, sim. Tá? Então é isso que ele está dizendo aqui, tá? Neste trecho do texto. E aí nós vamos para o trecho em que o Papai Noel está falando. Tá? Ele está se apresentando, na verdade ele se apresenta em inglês, né? E aí o pessoal traduz. Eu não tinha percebido isso não, eu jurava que o Papai Noel estava falando em alemão ali. Agora que assistindo aqui que eu vi que... então ele começa dizendo o seguinte: Hallo, olá. Ich bin der Weihnachtsmann, eu sou o Papai Noel, tá? Ich bin der Weihnachtsmann, eu sou o Papai Noel. Und ich fühle mich ziemlich echt, tá? E eu de fato me sinto como tal, tá? O que ele está dizendo aqui? Und ich fühle mich, tá? Aqui nós temos o verbo fühlen, sentir, tá? Ich fühle mich, eu me sinto. Ich fühle mich. E no alemão nós temos, curiosidade para vocês aqui, no alemão nós temos dois verbos que significam sentir. Nós temos o verbo fühlen, sentir. Esse verbo, o sentido dele é mais o sentido sentir sensorialmente no corpo, na pele. Tá? Vou colocar aqui na pele. Tá? Fühlen, ich fühle mich, eu realmente me sinto o Papai Noel, entendeu? Eu sinto que eu sou o Papai Noel de verdade. E nós temos o verbo spüren, que também significa sentir, mas é mais no sentido de eu sinto que algo vai acontecer, né? Não é tão na pele, tá? Então, são dois verbos com a tradução igual, mas usados em contextos diferentes, tá? O fühlen é sentir mais sensorial, sentir na pele, tá? Deixa eu ver aqui. O Vinícius colocou assim, as placas da vila estão em inglês também. Pois lá tá tudo em inglês, né? Fizeram o documentário em alemão lá. Mas não tem problema, né? O importante é que o documentário está em alemão para a gente estudar ele. Então, o que ele está dizendo? Und ich fühle mich ziemlich echt, tá? Ziemlich, aqui, ziemlich, ele é um quantitativo. Ziemlich, no sentido de bastante, tá? Mas nesta frase aqui, ziemlich echt, no português você não traduz. Tá? O que ele está querendo dizer? Eu realmente me sinto como tal. E eu realmente me sinto o Papai Noel. Né? Eu sou o Papai Noel e realmente me sinto como tal. Né? Eu sou o Papai Noel e realmente me sinto como tal. Mas aqui na tradução literal você tem ziemlich, bastante em quantidade, echt, que significa, em uma possível tradução, sério. Tá? De fato ou sério. Algo que é sério mesmo. Mas se você traduzir palavra por palavra nessa frase aqui, o português fica estranho. E eu realmente me sinto bastante sério. Fica estranho, né? E eu realmente me sinto como tal. Tá? É isso que ele está dizendo aqui. Wir sind hier, nós estamos aqui.
an Polarkreis, no círculo polar, tá? Nós estamos aqui no círculo polar, der das Tor zum Norden ist. Aqui, ó, isso daqui muita gente é de interesse para muitos e muitos alunos. Isso daqui é uma frase, tá? Nós ensinamos isso no curso mais adiante, mas isso aqui é uma oração relativa. Meu Deus do céu, o que é isso? Né? Nós estamos aqui no círculo polar, que é o portão, o portal de entrada para o norte, que é a porta de entrada para o norte. O qual é a porta de entrada para o norte? Então, o que acontece? Wir sind hier am Polarkreis. Nós estamos aqui no círculo polar. Você coloca a vírgula e o próprio artigo da palavra Polarkreis, o próprio artigo masculino, ele vai ser o conector, ele vai ser o que ou o qual, tá? Que, o próprio artigo é que. Isso aqui é uma oração relativa, tá? Que, das Tor pode significar o portão, o portal, a porta de entrada, tá? Eu colocaria como porta de entrada. Porta, portão ou portal, fica muito literal para uma tradução, né? Que a porta de entrada para o norte, né? Que a porta, no caso das Tor é do gênero neutro, a porta de entrada zum Norden, para o norte, que é a porta de entrada para o norte. Então, aqui nós temos um exemplo prático de uma frase, uma oração relativa, né? Onde o próprio artigo da palavra Polarkreis aqui é o conector. Ele vira o quê, né? Claro que também poderíamos ter visto o das, né? Com 2 S's, que é uma conjunção que também significa que. Mas no alemão é muito comum o artigo da palavra ser utilizado como conector, como sendo o que ou o qual. Tá? Então, achei interessante destacar esse ponto aqui para vocês, porque muita gente fala, tem dúvida, né, em relação à conexão de frase e tudo mais. No alemão isso não é tão difícil. Se alguém tiver curiosidade, quiser ver mais conectores ou conjunções, lá no último módulo, no alemão essencial, tem aulas só sobre eles, tá? Conjunções, conectores, com exemplos mais avançados. Tá? Mas achei interessante colocar isso. Continuando, tá? Eu sou o Papai Noel e eu realmente me sinto como tal. Nós estamos aqui no círculo polar, que a porta de entrada para o norte que é a porta de entrada para o norte, aber auch, mas também der Eingang, a entrada, tá? Der Eingang, a entrada, olha só, do gênero masculino, a entrada, der Eingang, e ele vem do verbo eingehen, tá? Eingehen. No mundo dos verbos separáveis, tá? Nós falamos sobre isso já, mas o gehen é um verbo que existe sozinho, significa ir. Sempre quando você vê a preposiçãozinha ein unida a um verbo, criando um verbo separável, ela muda o sentido daquele verbo para aquele que está recebendo energia ou entrando, né? Se for um verbo que indica deslocamento, esse deslocamento é entrando em um lugar. Então, eingehen, entrar. Tá vendo o verbo eingehen. Logo, a palavra Eingang significa entrada. Aber auch, mas também, der Eingang, a entrada zur Welt, para o mundo, der Märchen und Träume, né, dos contos de fada e dos sonhos. Então, eles estão no círculo polar, né? Acho que pode ser até que tenha outro nome, círculo ártico, eu não sei assim, se tem um termo mais adequado para ele, que é porta de entrada, a entrada para o norte, mas também a porta de entrada para o mundo dos contos de fadas e sonhos, tá? Ein wundervoller Ort, um local magnífico, tá? Um local magnífico. Vou até colocar aqui, ó. Um local magnífico. Incrível, um local incrível, magnífico, maravilhoso. Sich etwas zu wünschen. Para desejar, para fazer desejos, para fazer pedidos, tá? Sich etwas zu wünschen. Para ser algo desejar, na tradução literal. Sich, para ser, para si, etwas, algo,
O zu, ele aparece antes do verbo para deixar ele no infinitivo, lembra? Aquela estruturazinha zu, para tal coisa fazer, e wünschen, desejar. Mas eu coloco aqui a tradução para fazer pedidos, né? Um local magnífico, esplêndido para fazer pedidos ou votos, né? As pessoas normalmente vão lá para pedir coisas para o Papai Noel, então fazer pedidos, desejar coisas, pedir coisas para si ou para outras pessoas, tá? Verbo wünschen, desejar, tá? Desejar, wünschen, deixa eu ver o chat aqui. Deixa eu ver, Luiz Felipe colocou assim, poderia usar o wirklich no lugar de ziemlich? Aqui não, Felipe, dentro desse contexto aqui, tá, isso aqui é quase que uma expressão pronta. O ziemlich, ele é bastante, o wirklich, ele significa realmente, na realidade, então tem sentidos diferentes, tá? A Ana, nesta frase poderia ter sido utilizado o das? Olha, Ana, até poderia, tá? Não é incomum você ver frases com o das aqui. Deixa eu só... Com o das. Opa. Ai, meu Deus. O que eu fiz aqui? O das. 0, 2, 2, 3. O das. É possível você ver frases assim, das, entendeu? Mas nem sempre vai ser utilizado. A preferência vai ser, por exemplo, numa situação dessa, eles vão utilizar o próprio artigo desta palavra aqui, der, tá? É o que mais aparece. Não que a conjunção das também deixasse essa frase incorreta. Mas um alemão falando e escrevendo vai optar pelo artigo, tá? Acredito que fica até mais fluido, assim. Das, fica muito, um texto muito, né? Deixa a linguagem muito... Aí a gente entra um pouco em estilo, né? Mas essa daqui é a maneira mais correta. Tá legal? Então eles vão sempre dar prioridade a usar o artigo da própria palavra. Claro que existem situações onde isso não é possível, mas aqui a gente está lidando com orações relativas, né? Com exemplos da vida real. Né? Você vê que eu não criei essa frase, peguei ela de um documentário para vocês verem na prática. Ok, então, olá, eu sou o Papai Noel e eu realmente me sinto como tal. Tá? Aqui nós estamos no Círculo Polar, que é a porta de entrada para o norte, mas também a passagem, né, a entrada para o mundo dos contos de fadas, Märchen und Träume. Tá? Ein wundervoller Ort, um sich etwas zu wünschen. Um local magnífico para fazer pedidos. Né? E aí aqui nós temos falas de algumas pessoas que estavam por ali, né? Acredito que o grosso do texto esteja ali atrás. E aqui nós temos algumas falas. Sprecher como que eu posso dizer? Sprecher é locutor, é o locutor que está narrando, tá? Zweifel an der Existenz des Weihnachtsmanns gibt es hier nicht. Olha só o que ele está dizendo aqui. Zweifel, em alemão, é dúvida. E como que você pronuncia, né? Zweifel, uma palavra um pouco complicada para o pessoal pronunciar. Você pronuncia assim, isso aqui é pronúncia, tá? Zweifel. Zweifel. Tá? O L normalmente se faz com a língua no céu da boca. Zweifel. Zweifel. Pode pronunciar pausadamente até você conseguir fazer ela mais rápido, tá? Zweifel. Dúvida. Zweifel an der Existenz. Dúvida acerca da existência. Aqui agora nós temos um caso genitivo, que é aquele posse direta, tá? Veja só. De der, que era o Papai Noel, você passou para des, porque é do. Dúvida acerca da existência do. Des Weihnachtsmanns, tá? Do Papai Noel, tá? Dúvida acerca da existência do Papai Noel. Gibt es hier nicht. Não existe aqui, tá? Aqui nós temos uma expressão, tá? Que significa existe ou não existe, né? Es gibt, existe, es gibt nicht, não existe. Claro que por conta da estrutura da frase, ela sofreu uma pequena alteração. Gibt es hier nicht. Não existe aqui,
tá? Sempre quando você vê um gibt es, aí você está tratando da existência de algo. Existe ou não existe? No caso, o nicht, negação de verbo, veio no final para dizer que não existe. Mas sempre quando aparecer gibt es no texto ou es gibt, existe ou não existe, tá? Dúvida acerca da existência do Papai Noel? Aqui não existe, tá? E o rapaz, aí tinha um rapaz ali falando, diz o seguinte, né? Man ist niemals zu alt, um an den Weihnachtsmann zu glauben, tá? Olha só o que ele está dizendo aqui. Nunca se não tem idade, tá? Na tradução literal nós temos o man aqui, que é uma partícula, como que eu posso dizer, quase que modal de frase, tá? Não tem, dependendo do contexto, não tem uma tradução, tá? Mas numa tradução literal, o que nós teríamos? Nunca se é muito velho. Nunca se é muito velho para acreditar no Papai Noel. Man ist niemals zu alt. Nunca se é muito velho. Para an den Weihnachtsmann, no Papai Noel, zu glauben. Tá? Nunca se é muito velho para acreditar no Papai Noel. Numa tradução mais adaptada, eu diria, não tem idade para acreditar no Papai Noel. Tá? Não há idade para acreditar no Papai Noel. Nunca se é muito velho, tá? Man ist niemals zu alt, um an den Weihnachtsmann zu glauben, tá? Não há idade para acreditar nele. E aqui, ó, uma turista disse o seguinte: Seit meiner Kindheit, desde minha infância, tá? O seit no começo de frases significa desde, tá? Desde, e ele é usado com dativo. Logo, a palavra Kindheit, que significa infância, inclusive, ó, das Kind significa criança em alemão, tá? Das Kind. E Kindheit, infância. Toda palavra no alemão terminada com heit é do gênero feminino, tá? Por isso que aqui o meine ganhou o R, que é o dativo, tá? Seit meiner Kindheit, desde a minha infância, weiß ich, eu sei desde a minha infância. Aqui entrou o das, a conjunção, que é o que. Você vê que aqui nesta frase não tinha um artigo, não tinha uma palavra, um substantivo aqui no final, por exemplo, tá? Para você tentar utilizar o artigo dela como sendo o que, tá? Isso acontece em algumas frases específicas, tá legal? Principalmente quando a oração que vem depois da vírgula ainda se refere ao que estava sendo dito antes. Mas aqui nós temos um caso com o das, que significa o que, e que é uma conjunção. Seit meiner Kindheit weiß ich, desde a minha infância eu sei, vírgula, dass, que der Weihnachtsmann, que o Papai Noel, Geschenke bringt, tá? Traz presentes. E aqui, como você pode ver, por conta da conjunção, o verbo foi para o final da frase, tá? Normalmente essas conjunções das, weil, entre outras, elas demandam o deslocamento dos verbos para o final da frase, foi o que aconteceu aqui. Né, ó, das que der Weihnachtsmann, que o Papai Noel, Geschenke, presentes, traz. Tá? Numa frase normal, se você fosse dizer o Papai Noel traz presentes, você diria der Weihnachtsmann bringt Geschenke. Tá? Papai Noel traz presentes. Mas, como você tem uma conjunção no início da frase, o das, aí esse verbo aqui é deslocado para o final. Tá? Deslocado para o final. Um assunto um pouquinho mais complexo. Para algumas pessoas isso vai ser um pouco confuso. Talvez não tenham chegado ainda nesse ponto, tá? Nos estudos. Então, é onde eu parei. Tá. Desde a minha infância eu sei que o Papai Noel entrega presentes. Ich wollte mal sehen. Eu queria ver se é verdade. Se ele realmente existe, né? Ob es ihn wirklich gibt. Tá? Ich wollte mal sehen. Eu queria ver, tá, ó. Aqui. Deixa eu tomar um golinho de água aqui.
eu queria ver. Aqui nós temos, olha só, o verbo wollen, que é o verbo querer, no passado imperfeito, tá? Normalmente no passado imperfeito nós colocamos a letra T antes do infinitivo aqui, ó, da conjugação final. Então nós temos ich wollte, eu queria. Eu queria. No presente fica ich will. Opa, ich will. Eu quero. Então isso daqui é passado imperfeito. No último módulo, Alemão Essencial, tem aulas sobre passado imperfeito para vocês usarem de maneira consultiva, tá? Caso vocês tenham interesse, tenham dúvidas sobre o tema, vocês encontram mais sobre isso lá. Ich wollte mal sehen. O mal aqui não tem uma tradução específica, tá? O mal, ele dá um toque polido só na frase. Ich wollte mal sehen. Eu queria ver, ele dá um toque mais educado na frase, né? Eu queria ver, vírgula, ob. O ob em alemão é o C, tá? É o C. Ob, tá? Ob. Aqui nós temos aquela expressão es gibt. Veja só, tá? Só que essa expressão ela aparece de maneiras diferentes. Es gibt existe. Mas aqui nós estamos numa frase com uma conjunçãozinha, o ob, o C. Tá? Então, ob es. O es aqui, ele é parte da expressão existe. Tá? Ob es. In está se referindo ao Papai Noel, porque o in é igual a no acusativo, tá? É o ele no acusativo. Wirklich, realmente, o gibt é outra parte do es gibt. Por que a frase fica dessa forma com es gibt no alemão? Porque quando a gente diz, no alemão nós não dizemos que tal coisa existe, né? No português eu posso falar assim, quer ver? Aqui. Essa caneca existe. Ela existe, ela está executando a ação de existir. No alemão, não é o verbo existir. O es é a situação. Es. O mundo es gibt. O mundo dá. Es gibt. Ele dá. A coisa dá. Uma caneca. Es gibt. Né? Porque o gibt, ele já é o verbo. Gibt é o verbo geben, dar, no alemão, na terceira pessoa. Então, na tradução literal, não é bem o verbo existir que se conjuga de acordo com a pessoa. É a situação que criou aquilo ali, né? Que permite a existência. Vamos colocar assim, a situação, o mundo permite a existência daquilo. Né? Então, essa diferença, é uma expressão no alemão. Es gibt, existir. Tá? Ob es, se, in, o Papai Noel, wirklich gibt. Tá? Se realmente existe o Papai Noel, né? Aqui no caso ele está sofrendo a ação do es gibt, né? O Papai Noel ele está sofrendo uma ação do verbo geben, que aqui nesse contexto significa existir, né? Então é uma expressão que confunde bastante, mas no alemão a gente não usa o verbo existir da mesma forma que nós usamos no português, tá? É sempre dentro da expressão es gibt ou gibt es hier, né? Existe. Tá? Então, foi bem legal ter aparecido isso aqui. Para vocês, mesmo que de maneira ainda confusa para alguns, possam ver na prática como isso é utilizado, né? Dentro de uma fala, um nativo falando, um narrador de um documentário, que é o alemão da vida real. Tá? Que os textos não vêm muito bonitinhos, eles vêm como os alemães realmente utilizam. E nós encerramos com a menina dizendo: Der Weihnachtsmann spricht sogar Portugiesisch. O Papai Noel spricht, fala, nós temos o verbo sprechen aqui, falar, na terceira pessoa, spricht. O Papai Noel fala. Sogar, em alemão, significa até mesmo, tá? Até mesmo. Essa palavra significa até mesmo. Sempre vai significar até mesmo. Sogar, Portugiesisch, português. Tá? Português. Mas eu não vi o Papai Noel falando em português em nenhum momento ali, né? Só falou em inglês só. Então o Papai Noel fala até mesmo português, tá?
Aqui nós fizemos um estudo completo do texto do documentário, tá? Da primeira página. Depois eu vou subir na plataforma o documentário e o PDF. Eu posso colocar o link para vocês baixarem, né? Como está disponível gratuitamente, mas vou deixar o link, né? Eu vou deixar o link lá, é melhor, para vocês baixarem, para depois vocês assistirem ele por completo, porque ele tem bem mais conteúdo. Agora vamos repassar o documentário, tá? Depois de ter feito esse estudo, nós vamos repassar. E qual que vai ser a atividade de casa assim, de vocês que eu sugiro, né? Concluir depois, com o link que eu vou deixar na plataforma, fazer o estudo completo do texto, ou pelo menos assistir novamente o trecho do documentário que foi estudado aqui na aula, para ajudar a fixar o que vocês viram, porque é normal que daqui uns 2, 3 dias, muita coisa já vá se apagando na memória, e aí quando vocês assistirem mais uma vez o documentário, vocês tendem a se recordar, tá? Deixa eu passar ele mais uma vez aqui. Tief in Lappland, nahe der Stadt Rovaniemi, liegt das Weihnachtsmanndorf, der Ort, an dem der Weihnachtsmann wohnt. Aus der ganzen Welt kommen die Besucher in den hohen Norden. Seit 1985 empfängt der Weihnachtsmann hier nämlich jedes Jahr tausende Weihnachtsfans direkt in seinem Wohnzimmer und hört sich all ihre Wünsche an. Hello, I'm Santa Claus. Hallo, ich bin der Weihnachtsmann und ich fühle mich ziemlich echt. Wir sind hier am Polarkreis, der das Tor zum Norden ist, aber auch der Eingang zur Welt der Märchen und Träume. Ein wundervoller Ort, um sich etwas zu wünschen. Zweifel an der Existenz des Weihnachtsmanns gibt es hier nicht. Man ist niemals zu alt, um an den Weihnachtsmann zu glauben. Seit meiner Kindheit weiß ich, dass der Weihnachtsmann Geschenke bringt. Ich wollte mal sehen, ob es ihn wirklich gibt. Der Weihnachtsmann spricht sogar Portugiesisch. Ja, ich glaube, er ist mehrsprachig oder so ähnlich. Nicht jeder kann persönlich beim Weihnachtsmann vorbeischauen. Bom, pessoal, basicamente, né, como eu falo, esse exercício, você escuta o áudio, ou assiste o documentário, estuda o script, depois assiste novamente, a taxa de compreensão no final aumenta, e depois você apenas usa, apenas assistindo o documentário ou escutando a notícia, o áudio, você consegue ir revisando, tá? Essa aula aqui está gravada, tá? Eu vou subir lá na plataforma e lá eu vou colocar o link para esse documentário, tá? Aí, como é um documentário da Deutsche Welle, então no site deles vocês conseguem baixar o documentário e o script, tá? Na aba de downloads, tá? É claro que é um material que está disponível na internet, aqui a gente só utilizou, fez um estudo didático em cima dele. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado desta aula. Foi uma aula bem extensa, bem, como eu posso dizer, né? Densa de conteúdo, bastante coisa. Acredito que para muitos, assim, seja interessante até depois repassar a aula, vai ficar gravado, né? Porque é muita informação de fato. Talvez para outros tenha sido mais tranquilo, tá? Mas espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado bastante. Tá legal? Qualquer dúvida é só me chamar, o meu contato está lá no WhatsApp. Deixa eu ver o chat aqui, acho que ninguém mandou mais nada no chat. Tá legal? Então, por hoje a gente vai encerrando. Tá legal? Obrigado a todos que ficaram comigo até o final. Tá? E eu acredito que, ó, a nossa aula é quinzenal, tá? Mas eu vou tentar fazer mais uma aula esse ano aqui ainda, ó. Semana que vem não tem, mas a semana aí entre o Natal e o Ano Novo, dá para fazer mais uma aula sim, né? Pelo menos eu vou estar gravando material aqui, não vou fazer nada muito além disso. Tá legal? Então, mas eu mantenho vocês informados no grupo. Tá legal? Um abraço a todos, ótimos estudos, tá? E até a próxima aula. Tchau, tchau.